A mente para de pedir e começa a construir naquela noite. Depois de escrever seus primeiros objetivos no caderno, Augusto sentiu uma mistura estranha de entusiasmo e medo. Era como se tivesse aberto uma janela dentro da própria cabeça. Pela primeira vez em muitos anos, ele não estava apenas reclamando da vida, estava tentando desenhar uma direção. Mas, logo depois da empolgação inicial, veio a dúvida. E se eu não conseguir? Essa pergunta apareceu como um visitante antigo, daqueles que entram sem bater na porta. Augusto conhecia bem essa voz. Ela já tinha impedido muitas decisões, já tinha enterrado ideias antes de nascerem, já tinha transformado sonhos em piadas internas, e naquela noite ela voltou com força. Ele olhou para o caderno e pensou: quem sou eu para querer mudar de vida? Essa é uma das perguntas mais perigosas que uma pessoa pode fazer quando está tentando crescer, porque ela parece humilde, mas muitas vezes esconde uma prisão. A pergunta certa não é: quem sou eu para querer isso? A pergunta certa é: quem eu preciso me tornar para realizar isso? Napoleon Hill ensinava que todo grande avanço começa com um desejo definido. Mas atenção, desejo definido não é apenas vontade. Vontade todo mundo tem. Muita gente quer enriquecer. Muita gente quer vencer. Muita gente quer ter liberdade financeira, uma casa melhor, uma vida mais tranquila, respeito, conforto, reconhecimento. O problema é que querer sozinho é fraco. Querer sem plano vira fantasia. Querer sem disciplina vira frustração. Querer sem compromisso vira conversa bonita de domingo à noite. O desejo definido é diferente. Ele tem nome, prazo, motivo e ação. Augusto começou a entender isso quando Renato, seu colega de trabalho, perguntou: o que exatamente você quer? Augusto respondeu: quero melhorar de vida. Renato sorriu, mas não para debochar. Sorriu como alguém que já sabia onde estava o erro. Isso é vago demais. Melhorar de vida pode significar qualquer coisa. A mente não trabalha bem com neblina. Ela precisa de imagem clara. Essa frase ficou martelando na cabeça de Augusto. A mente não trabalha bem com neblina. E era verdade. Durante anos, ele dizia que queria uma vida melhor, mas nunca tinha definido o que isso significava. Queria ganhar mais, mas não sabia quanto. Queria sair das dívidas, mas não sabia o valor total que devia. Queria liberdade, mas não sabia que tipo de liberdade procurava. Queria prosperidade, mas não tinha transformado prosperidade em números, hábitos e decisões. Muita gente vive exatamente assim, deseja no escuro. E quem deseja no escuro acaba andando em círculos. Naquela semana, Augusto decidiu fazer algo simples, mas poderoso. Sentou-se à mesa depois do jantar, pegou todas as contas, abriu o aplicativo do banco, anotou dívidas, gastos, salário, pequenos desperdícios e despesas invisíveis. Foi desconfortável. Ele sentiu vergonha ao perceber quanto dinheiro escapava em compras impulsivas, juros, atrasos e pequenas decisões automáticas. Mas aquele desconforto era diferente. Não era culpa. Era diagnóstico. E diagnóstico é melhor do que ilusão. Ele escreveu no topo da página: meu primeiro alvo financeiro, organizar minha vida e criar uma reserva. Depois, dividiu o objetivo em partes menores. Primeiro, saber exatamente quanto devia. Segundo, cortar 3 gastos que não faziam diferença real em sua vida. Terceiro, separar uma pequena quantia toda semana, mesmo que parecesse pouco. Quarto, estudar uma habilidade que pudesse gerar renda extra. Quinto, repetir esse plano por 90 dias antes de reclamar que não funcionava. Veja como a mente muda quando o desejo ganha forma. Antes, Augusto dizia: quero ficar rico. Agora ele dizia: nos próximos 90 dias vou reduzir desperdícios, pagar parte das dívidas, criar o início de uma reserva e estudar uma habilidade por 1 hora por dia.
Isso não parece tão glamuroso quanto imaginar milhões, carros luxuosos e mansões com piscina infinita. Mas é muito mais poderoso, porque é executável. E riqueza real não nasce de fantasia bonita, nasce de comportamento repetido. Napoleon Hill sabia que o desejo precisa aquecer a mente. Ele precisa virar uma espécie de fogo interno. Mas esse fogo não pode ser descontrolado, como uma chama que queima tudo e depois desaparece. Ele precisa ser direcionado, como o fogo de uma locomotiva antiga que transforma calor em movimento. O desejo fraco diz, eu gostaria. O desejo definido diz, eu vou fazer. O desejo fraco espera motivação. O desejo definido cria rotina. O desejo fraco desaparece quando aparece o primeiro obstáculo. O desejo definido usa o obstáculo como teste de compromisso. Augusto percebeu que durante anos ele confundiu desejo com esperança. Esperança é importante, mas esperança sem ação pode virar anestesia. A pessoa espera que as coisas mudem, espera que alguém ajude, espera que a economia melhore, espera que o salário aumente, espera que uma oportunidade bata na porta. Mas o treinamento mental da riqueza começa quando você para de apenas esperar e começa a participar da construção. Na prática, isso exige uma pergunta diária. O que eu fiz hoje que prova que eu realmente quero prosperar? Essa pergunta incomoda, e justamente por isso ela funciona, porque ela separa a intenção de compromisso. Ela mostra se o desejo está apenas na boca ou se já entrou na agenda. Augusto colocou essa pergunta em um papel e colou na parede do quarto. Todos os dias, antes de dormir, precisava responder. No começo, as respostas eram pequenas. Hoje, eu não comprei por impulso. Hoje, estudei 20 minutos. Hoje, anotei meus gastos. Hoje, recusei uma distração. Hoje, pesquisei uma forma de melhorar minha renda. Pequeno, sim. Mas uma mente treinada entende que o pequeno repetido se torna grande. O erro comum é desprezar os primeiros passos, porque eles não impressionam ninguém. Ninguém aplaude quando você corta um gasto desnecessário. Ninguém faz festa quando você estuda em silêncio. Ninguém te chama de visionário porque você anotou suas dívidas. Mas são exatamente esses atos invisíveis que começam a reconstruir sua identidade. Existe uma riqueza que nasce sem plateia. E talvez essa seja a mais importante. Com o passar das semanas, Augusto notou algo curioso. Sua realidade externa ainda não tinha mudado tanto, mas sua postura estava diferente. Ele andava menos curvado, falava de dinheiro com menos medo. Quando surgia uma oportunidade de fazer um serviço extra, ele não rejeitava automaticamente. Quando alguém mencionava um curso gratuito, ele prestava atenção. Quando recebia o salário, não agia como alguém tentando apagar incêndios. Agia como alguém começando a comandar uma estratégia. A mente dele estava deixando de ser vítima e começando a ser arquiteta. Esse é o poder do desejo definido. Ele organiza a energia mental. Ele transforma sonhos soltos em direção. Ele faz você parar de gastar força com reclamações repetidas e começar a investir força em ações consistentes. Mas existe um detalhe fundamental. O desejo precisa ter motivo emocional. Não basta dizer, quero dinheiro. Dinheiro, por si só, é abstrato. O cérebro se move com significado. Augusto não queria apenas números maiores na conta. Ele queria paz, queria dignidade. Queria olhar para a família sem sentir que estava sempre falhando. Queria poder escolher melhor. Queria deixar de viver no susto. Quando ele entendeu isso, o desejo ganhou raiz. E desejo com raiz não cai com qualquer vento. Agora pense em você. Qual é o seu desejo definido? Não responda de forma genérica. Não diga apenas quero ficar rico. Escreva com clareza. Quanto você quer ganhar? Em quanto tempo? Que habilidade precisa desenvolver? Que dívida precisa eliminar? Que hábito precisa abandonar? Que rotina precisa começar?
Que tipo de pessoa você precisa se tornar? Porque, no fim, treinar a mente para ficar rico é treinar a mente para obedecer a um propósito maior do que o conforto imediato. A mente comum busca alívio, a mente rica busca construção. A mente comum pergunta: como eu fujo do desconforto? A mente rica pergunta: como eu uso esse desconforto para crescer? Foi assim que Augusto deu o segundo passo. Primeiro, ele mudou a linguagem interna. Agora, estava transformando o desejo em plano. E uma vez que a mente tem plano, ela começa a enxergar o mundo de outro modo. Capítulo 3.